Agora, na hora da bênção, contando a minha história. Isso aí, garoto, ficou top. Então vamos lá, vamos pro Contando a Minha História da querida irmã Rafaela de Francisco Morato em São Paulo. Mas ó, presta atenção para vocês verem se Deus é Deus ou não é. Isso aqui é de arrepiar. A paz do Senhor. Amém. Meu nome é Rafaela e moro em Francisco Morato, na região metropolitana de São Paulo. Sirvo a Deus na Assembleia de Deus desde que nasci. Meus pais também são servos de Deus e posso com alegria dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Coisa boa, né? Tenho muitos testemunhos para contar aos irmãos, mas hoje quero compartilhar com a Igreja de Deus uma obra muito bonita que o Senhor fez na minha vida. Quando eu tinha 14 para 15 anos, mais ou menos, indo ao médico, descobri ter uma doença degenerativa nos olhos e que, com o passar do tempo, ficaria cega completamente. Tudo isso foi descoberto num exame de rotina, porque eu achava estar com as vistas cansadas por causa dos estudos. Bem, nós somos pessoas humildes, não temos condições financeiras para tratamentos caros, nem convênio temos, infelizmente. Meus pais ficaram arrasados e eu também. Diante daquela situação, nos restava esperar a cegueira chegar. E não demorou muito, um pouco mais de um ano. Fui perdendo a visão gradativamente até que fiquei na mais completa escuridão. Adolescente, cheia de vida e saúde, mas estava completamente cega. O começo, irmãos, era desesperador. Em alguns momentos me batia uma aflição de morte e eu não sei explicar a vocês, de tão grande que era. Eu louvo a Deus pelos pais que Ele me deu. Nunca perderam a paciência e a fé. Nesses momentos de angústia, era a cara no chão clamando a Deus. E o Senhor vinha e consolava os nossos corações. O tempo foi passando e o ser humano tem uma capacidade de adaptação impressionante. Eu logo fui me habituando, aprendendo a andar dentro de casa, fui estudar numa escola especial e fui também aprender braille, aquela de passar os dedinhos, sabe? Enfim, aos poucos a vida estava lentamente se refazendo e nós estávamos seguindo em frente. A medicina, obviamente, foi evoluindo e novos tratamentos foram surgindo. Depois de muito tempo, consegui vaga no Hospital de Olhos em São Paulo e lá me falaram sobre um tratamento inovador com células-tronco, mas que estaria disponível no Brasil talvez em 3 ou 4 anos. Eu fiquei muito feliz, porque para quem ia passar o resto da vida na escuridão, em 3 ou 4 anos, ter a chance de enxergar novamente, já era bom demais. Como diz o irmão Rodrigo, o sábio não se entristece por aquilo que não tem, ele se alegra pelo que Deus já preparou. É verdade, irmã Rafa, glória a Deus. Como sempre, o tempo não espera ninguém e faz seu trabalho muito bem, diga-se de passagem. A vida continuou. Eu espero de todo o coração que esse povo de Deus creia em milagre. Eu creio. Você aí da live, crê? Escreve aí no comentário assim, ó, eu creio em milagre. Escreve aí. Creia, irmãos. O impossível é o trabalho de Deus. Porque hoje em dia, a igreja está cada vez mais descrente e duvidosa do poder que é no nome de Jesus. É verdade. Uma noite, eu estava participando do culto na minha igreja e na hora da palavra, Deus se usou de um jovem pregando sobre a ressurreição de Lázaro. Onde Jesus dizia, irmã de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi linda a pregação, muito profética. E Deus, se usando do seu servo, dizia, a medicina está avançada, mas o céu está muito mais avançado que ela. Que a tua fé e esperança estejam sempre no Senhor Jesus. Ele te diz, eu vou visitar a tua casa. Glória a Deus. Eu criei, irmãos, criei de toda a alma e disse ao Senhor para vir visitar a minha casa. Glória a Deus. Não demorou muito. O culto terminou e nós fomos para nossa casinha. Chovia, irmão, mas chovia que dava gosto. E nós não temos carro. Imagina a situação. Chegamos em casa encharcados com a chuva, mas muito mais encharcados da presença de Deus. Que alegria ouvir o Senhor falar de tão pertinho com a gente. Jantamos e logo fomos para a cama descansar. Ocorre, irmãos,
que pela degeneração dos meus olhos, o globo ocular parecia murchar a cada dia, e os meus olhos praticamente não se abriam mais. Minha mãe pingava um colírio especial para evitar o ressecamento total do globo. Era bem doloroso esse processo degenerativo, ela conta aqui. Portanto, eu não abria mais os olhos, tanto pela deficiência quanto pela inutilidade. Afinal, eu era cega e abri o olho para quê? Como estava dizendo, fomos dormir e logo eu peguei no sono. Na manhã seguinte, acordei com a minha mãe me chamando porque todos tínhamos perdido o horário, inclusive meu pai, que acorda até hoje com as galinhas, tinha perdido o horário de trabalhar. Estava até no telefone falando com o chefe, pedindo desculpas porque isso nunca tinha acontecido, de faltar no serviço sem motivo justo. Irmãos, quando minha mãe me chamou, eu dei um pulo na cama e involuntariamente abri os olhos. Sabe aquela sensação que a gente tem quando está dormindo num quarto escuro e de repente alguém abre a janela? Aquela claridade que incomoda muito, né? Sabe quando você faz assim, que a pessoa abre a janela, você não consegue nem enxergar? Pois bem, foi essa sensação que eu tive. E de susto, comecei a gritar. Meu pai veio correndo ver o que estava acontecendo. E minha mãe achava que eu estava sonhando. Tava nada. Deus tinha visitado a minha casa e eu estava enxergando. Aleluia. Até hoje, ninguém na medicina sabe explicar o que aconteceu. Mas nós, que servimos a Deus, sabemos muito bem o que houve. Deus dormiu lá em casa. Aleluia. Deus abençoe muito vocês. A paz do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Fala aí, se é um milagrão daqueles ou não é? Se o nosso Deus continua operando ou não continua? O Senhor mandou a palavra, falou, vou visitar a tua casa. Ela falou, vem mesmo, Senhor. E ele passou por lá e levou a cegueira embora. Irmão, o Senhor vai visitar a tua casa. Dá glória a Deus essa noite. Olha que testemunho lindo. O Senhor vai visitar a tua casa. O Senhor vai visitar a tua família. E vai mandar embora tudo que não presta da tua vida no nome de Jesus. Creia. Porque se crermos, veremos a glória de Deus. Faça como a irmã Rafa. Manda sua história pra gente. No contato, @horadabenção.com.br. Louvado seja Deus.